tem um novo velho líder e ele é o Palmeiras. Faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão 2024, o Palmeiras toma a liderança do Botafogo, os dois com 70 pontos, mas pelos critérios de desempate, o líder é o Palmeiras, graças a uma vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa e aí somada ao empate do Botafogo no Newton Santos contra o Vitória. O Palmeiras vence por 1-0, sem amassar, sem deitar, mas administrando como normalmente faz, né? Depois do 1-0 fica muito difícil você conseguir encurralar ou virar jogos em cima do Palmeiras. E aí, de novo, a consistência, a resistência, a resiliência desse time do Abel se fez valer para segurar 1-0, poderia ter feito 2, poderia ter sido um placar mais tranquilo, o time tomou um ou outro susto, mas no geral administrou o Atlético Goianiense, que vive o seu desespero da luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o Botafogo derrapa e deixa pontos no Newton Santos de novo. Se a gente olhar os jogos recentes, o Botafogo ele deixou pontos no caminho contra o Criciúma, contra o Cuiabá, contra o Vitória. E esses pontos fazendo toda a diferença nesse momento. Na rodada passada já tinha tido um empate frustrante contra o Atlético Mineiro, que sem torcida e com um jogador a menos boa parte do jogo, resistiu à pressão do Botafogo. O Botafogo faltou alternativa para conseguir furar o bloqueio, criou, quase ganhou o jogo, mas viu os pontos ficarem em Belo Horizonte e aquele empate já tinha dado um alerta. Naquele momento, a distância era de 2 pontos só para o Palmeiras, que ganhou um jogo também épico diante do Botafogo. E aí vem essa rodada, o Botafogo vê a distância, que era de 2 pontos, nesse momento não ser de ponto nenhum. E pelos critérios de desempate, o Palmeiras ficar com o primeiro lugar. A reta final promete porque a tabela do Palmeiras e a tabela do Botafogo, elas não são tabelas tranquilas. Primeiro que na próxima rodada tem um gigantesco Palmeiras e Botafogo no Allianz. E aí é aquilo, né? Quem ganhar vai abrir 3 pontos de vantagem em relação ao seu concorrente direto e ainda vai abrir uma gordurinha em relação a critérios de desempate. Na rodada seguinte, né, na penúltima rodada, o Palmeiras tem um jogo difícil, fora, contra o Cruzeiro. E o Botafogo tem um jogo muito difícil contra um embalado Internacional. E aí, na última rodada, 2 jogos que dependem muito do cenário ali, de como chega na última rodada, porque o Botafogo pega o São Paulo, rival direto, inclusive, do Palmeiras, mas que ainda tem as suas brigas no campeonato. E o Palmeiras fecha contra o Fluminense, rival histórico do Botafogo, porém, provavelmente, tendo luta ainda contra o rebaixamento na última rodada. Então não tem nada definido e a gente vai ter uma prévia de uma decisão no jogo de terça-feira entre Palmeiras e Botafogo. De novo vem o fantasma, né, de um Botafogo que foi perdendo um pouco da gordura, que foi perdendo os pontos e que viu o Palmeiras encostar. Dessa vez não tomando gol nos acréscimos, tomando virada no final, mas derrapando contra adversários mais frágeis e em casa. Esses 3 empates citados aqui, contra Criciúma, contra o Cuiabá e contra o Vitória, eles podem custar o título brasileiro. E, óbvio, teve um empate contra o Galo num contexto que era muito favorável ao Botafogo e o Botafogo não conseguiu aproveitar. Por outro lado, o Palmeiras teve recentemente a derrota para o Corinthians, mas que foi absolutamente fora da curva daquilo que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos e vem fazendo de lá para cá, que é uma constância, uma consistência incríveis. E o jogo contra o Bahia deixou isso muito claro, né? Assim, o time não jogou bem, jogou pior do que o Bahia. O Bahia poderia ter feito 2-1 e matar o jogo ali. E não só o gol foi anulado corretamente, como minutos depois o Palmeiras conseguiu o gol com o Flaco. O Flaco que se tinha expectativa hoje que seria titular contra o time do Atlético Goianiense, mas o Abel bancou o Rony de novo no time titular, o que gerou algumas críticas na escalação prévia do Abel, né? Muita corneta, porque o Palmeiras merece mesmo perder o campeonato, assim não dá. E aí o Palmeiras vence o jogo e retoma
a liderança. Importante lembrar que o Rafael Veiga volta a ser decisivo, né? Faz de novo um gol importante, faz de novo um gol decisivo, uma reta final que tem sido importante de um dos principais jogadores do Palmeiras nessa era multivencedora. Muita coisa vai ser decidida no Allianz, nesse Palmeiras e Botafogo. No ano passado, o Palmeiras foi até o Newton Santos e mudou o campeonato no Newton Santos. O Botafogo agora tem a chance de dar o troco, né? Um ano depois e tentar revirar de novo o campeonato, dessa vez na casa do Palmeiras. Vai ser um jogaço, uma semana altamente tensa para o torcedor do Botafogo, que tinha esse jogo importante contra o Vitória para manter a liderança, não conseguiu manter. Tem o jogo da terça-feira no Allianz contra o Palmeiras, gigantesco. E aí no dia 30, no sábado, um jogaço gigantesco, o jogo mais importante da história do Botafogo, a final da Libertadores. O Botafogo, na rodada passada, tinha demonstrado que pela primeira vez no campeonato, sentiu um pouco da pressão. E aí a gente viu na rodada seguinte a liderança mudar de mãos. Vamos ver se o Botafogo vai recuperar essa liderança ou se vai de fato ceder a essa pressão que fez o Palmeiras tomar a liderança do campeonato, faltando 3 rodadas. O Palmeiras podendo igualar o que fez o São Paulo, né, na metade dos anos 2000, sendo tricampeão seguido do brasileiro. Parecia impossível que alguém fizesse de novo nos pontos corridos. E o Palmeiras do Abel está muito perto de fazer. O Palmeiras só depende dele para ser campeão. O Botafogo também só depende dele para ser campeão. Vai ser uma reta final fantástica. E tem quem diga que pontos corridos não é legal.